Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo deste canal e como combinado, nós vamos trabalhar aqui sobre os conceitos profundos das constelações familiares sistêmicas para você transformar a sua vida, transformar a sua jornada neste bom caminho de solução que são as constelações familiares sistêmicas. Para a gente começar, vamos começar do começo, a aprender sobre a filosofia sistêmica. Lembra que nós não vamos fazer constelação. Talvez um movimento ou outro eu trago para vocês, mas aqui é para você criar uma base sólida, para você entender como aplicar os conceitos na sua vida prática. Quando falamos das constelações familiares sistêmicas como uma filosofia, a gente precisa entender do que trata essa filosofia, quais são os seus princípios norteadores. E quando falamos disso, Bert nos traz 3 leis básicas que, segundo ele, regem a vida, quer você acredite ou não, quer você saiba ou não. A gente, como constelador, sempre usa assim. É como a lei da gravidade, mesmo sem saber que existia, ela já atuava. Então as maçãs já caíam, todos os corpos caíam, sendo puxados para o centro da Terra pela lei da gravidade, mesmo antes da lei da gravidade ser descoberta e descrita. As leis sistêmicas, elas também são exatamente assim. Elas continuam atuando desde que o mundo é mundo e vão continuar atuando até o fim do mundo, mesmo que a gente não perceba. Bert foi lá, percebeu, catalogou, deixou pronto para que a gente possa aprender e observar como ela se desenvolva na nossa vida, ok? Então, dito isso, nós não vamos entrar no mérito se é verdade, se não é, se funciona, se não funciona. Nós vamos partir do princípio que sim, isso é verdade. Dito isso, vamos entender quais são as 3 leis básicas que o Bert descreveu pra gente. Ele fala sobre as ordens do amor. No livro As Ordens do Amor, Bert fala sobre as 3 leis sistêmicas que vão nortear a nossa vida. E a primeira dela é a lei do pertencimento. Quando a gente fala de pertencimento, nós estamos falando sobre a nossa necessidade básica como ser humano, que é de pertencer a um grupo. Veja, por que a gente vive num mundo onde as pessoas estão sempre polarizadas, divididas? Então, hoje, se a gente for falar politicamente, tem a direita, tem a esquerda e tem o centrão. Se a gente falar de time de futebol, tem os corintianos, palmeirenses, os santistas, eles são grupos. Se a gente falar sobre gênero, tem as feministas, tem as antifeministas, e tem os machistas, e tem os red pills. Grupos, pertencimento. Se nós formos falar sobre ritmo musical, a gente tem o pessoal do pagode, tem os forrozeiros, tem os folqueiros, tem N's. Então, veja que nós vamos lendo o mundo a partir de grupos o tempo inteiro. E isso é porque é uma necessidade nossa pertencer. E toda pessoa que fica à margem, que ela não se identifica ou ela não é incluída em nenhum grupo, essa pessoa ela tende a desenvolver transtornos psicossociais. Então, quando na fase da adolescência você chega lá e você sente que você não pertence a nenhum grupo, isso pode trazer para você tristeza, sensação de inadequação e por muitas vezes até depressão, porque é como se você estivesse à margem do mundo, você não pertence a lugar nenhum. Essa sensação de inadequação causa dor e sofrimento. Dentro das constelações familiares sistêmicas, quando falamos da lei do pertencimento, estamos falando desse grupo chamado família, que é o primeiro grupo. E por que nós vamos para o mundo desejosos de pertencer a um grupo? Porque o primeiro grupo que nós desejamos pertencer é a família. E se você teve uma experiência de se sentir que pertence à sua família, que era acolhido, você vai para o mundo com mais segurança. Mas se você sentia que na sua família você era excluído, que você não fazia parte, que você era inadequado, você vai para o mundo repetindo esse padrão e sempre se sentindo de fora, sempre se sentindo excluído, ok? Então, o que Bert diz? Que todo mundo tem o direito de pertencer à família. Todas as pessoas que nascem na família têm direito de pertencer. Não é uma escolha. Não é algo do tipo, eu não faço parte dessa família porque eu sou melhor que ela. E também não é uma escolha da família dizer, você não é bom o suficiente, não faz parte da nossa família. A verdade é que todo mundo faz parte. Porém, a nossa postura muitas vezes pode ser de exclusão. Então, eu sei que eu faço parte, que eu mereço, que é meu direito fazer parte da família, mas eu me sinto excluída da família. Me sinto excluída porque talvez eu me exclua porque eu me acho melhor que a família, ou diferente da família,
ou porque eu sinto que eles dizem que eu sou diferente e por isso eu não me sinto acolhida. São duas situações diferentes, mas com a mesma sensação. Eu não pertenço. E quando isso acontece, gera dor no sistema. Eu crio uma ferida dentro do sistema familiar. Possivelmente, essa ferida nem começou em mim. Eu posso estar identificada com alguém que já foi excluído antes de mim. Por isso, todos têm o direito de pertencer para que a família não seja bombardeada por feridas, por exclusão. Então, imagine que a família é um jogo de Lego. Então, tem lá todas as pecinhas no lugar, formando uma escultura de Lego. Vamos supor que é um coração de Lego. Então, eu tenho um coração de Lego e cada um tem a sua função, é uma pecinha do sistema. E toda vez que alguém é tirado porque diz, essa peça aqui não se encaixa bem, eu tiro. Forma um buraquinho dentro dessa estrutura. Eu vou mostrar para vocês. Vamos imaginar que a família, e como nós estamos falando de amor, vamos imaginar que essa é toda a estrutura da família. E aqui nós temos cada um dos membros da família representa uma pecinha nesse sistema. Então, estamos aqui. Cada um desse é uma pecinha e tá todo preenchido. Porque para esse sistema familiar funcionar e ficar de pé, saudável, o que é um sistema saudável? O sistema saudável é um sistema onde a vida flui de forma fácil. As pessoas têm saúde, elas têm trabalho, elas têm dinheiro, elas têm relacionamentos que são saudáveis e felizes, elas têm facilidade na vida, não tem tanta dificuldade, os problemas aparecem, são resolvidos com facilidade, eles não se acumulam. Isso é uma família saudável. Elas existem? Existem. Como vivem, né? Onde moram, o que comem, do que se alimentam. São famílias que são raras, mas existem famílias que têm harmonia, que têm fluxo. Por quê? Porque todas as pessoas têm lugar de pertencimento. Então, aqui, cada um preenche o espacinho dentro do sistema e tem sua função. Mas, aí na sua família, o seu avô, ele bebia e batia na sua avó. Aí, a sua avó ficava triste, a sua mãe via isso, e aí ela decidiu que seu avô não era bom o suficiente, que ele não era o avô dela. Abriu um buraquinho dentro do sistema. A sua avó, a sua mãe, por consequência, arrumou um pai muito parecido com seu avô, porque tem algo que o Bert fala, tudo que a gente exclui, retorna. Não é possível excluir ninguém. Então, como que aquilo que eu excluo retorna? Se meu avô bebia, era violento e eu decido que isso não vai fazer parte da minha vida, eu excluo completamente, não consigo entender, rejeito, eu arrumo um marido que não bebe, mas depois, com os passar dos anos, ele pode desenvolver o mesmo vício e eu viver a mesma coisa que lá atrás eu rejeitei completamente. É basicamente aquilo, gosta pra cima, cai na cabeça, ou vai pagar a língua. Sabe por quê? Fala, vai pagar a língua. É esse jeito da vida encontrar, de fazer a gente experimentar a mesma dor, pra ver se a gente aprende e compreende. Então, assim, meu avô bebia, a minha mãe não gostava e excluía o meu avô do coração. Eu cresci vendo a minha mãe arrumando um monte de marido que também bebia, ela largava, ela falava, não quero. E eu entendi que os homens não prestam e que é muito difícil arrumar um homem que presta. O meu pai foi embora e eu excluí também o meu pai e excluí a figura dos homens da família. O meu tio, que também bebia. Descobri que meu tataravô também não era muito gentil. Aí eu tenho um ex-marido que também machucou, eu também excluo. Ele não pertence à minha vida, não pertence à minha história. E aí o que acontece é que aí tem um tio meu também, que eu fiquei sabendo que ele roubava, que ele era um fora da lei, então não é meu parente, não é meu tio. Mas também tinha a minha avó.
bisavó que eu descobri que ela se prostituía para alimentar os filhos. Ah, na minha família não tem prostituta também não. Só que aí tem uma prima minha que ela sai com homens casados e eu julgo isso algo muito ruim e ela também não pertence ao meu sistema familiar. Veja que esse sistema, ele vai ficando todo furadinho, vai ficando fraco, porque o sistema só tem força quando todo mundo pertence. Quando todo mundo pertence, o sistema tem força quando o sistema começa a excluir as pessoas, parte do sistema, e o sistema começa a ruir e enfraquecer. E aqui você imagina as crianças abortadas, que ninguém fala, uma prima minha que foi assassinada, que ninguém fala, um tio meu que se suicidou, mas também ninguém toca no assunto porque dói muito, um filho que morreu cedo e ninguém fala mais dele porque dói se falar, mas também tem aquela pessoa que foi um assassino na família e ninguém fala, afinal de contas, ninguém quer ter um assassino na família. E veja que aos poucos esse sistema ele vai sendo apagado e vai perdendo força. Eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de pertencimento é que todos têm direito de pertencer. Todos os bebês que foram abortados, eles têm lugar. Todas as pessoas que foram assassinadas, que cometeram suicídio, abortos, todas as pessoas que são boas, todas as pessoas que não são tão boas, porque essa é a regra do pertencimento. Todo mundo tem direito de pertencer. E quando eu excluo alguém, eu estou criando uma ferida no sistema que vai deixar esse sistema fraco e vai começar a reproduzir padrões de repetição daquele comportamento que a família excluiu. Lembrando que vocês vão me ouvir dizer aqui que a vida é muito criativa e às vezes a gente parece que a história é totalmente nova, mas o resultado é exatamente o mesmo. Vocês têm um pouquinho de paciência, porque aqui eu vou destrinchar os conceitos e quando a gente fala de que aquilo que excluímos tende a voltar, nós estamos falando do padrão que se repete. Mesmo que pareça diferente, aquilo que eu excluí lá atrás vai dar um jeito de voltar para a nossa vida. Mesmo que a gente tente fazer diferente, mesmo que eu faça um caminho completamente diferente, eu vou perceber que o resultado foi o mesmo. E aqui nas constelações nós vamos aprender a olhar para o resultado e não para o meio, que a gente tende a avaliar o caminho todo, julgar o caminho e não levar em consideração o resultado final. Uma coisa que a gente vai jogar por terra para finalizar essa aula é que no inferno estão cheias de boas intenções. Dentro da filosofia sistêmica, nós não levamos em consideração as intenções, nós levamos em consideração o resultado. Combinado? Eu espero que se você tem alguma dúvida em relação à lei do pertencimento, deixa aqui embaixo desse comentário que eu vou tirar nos próximos vídeos. Espero que tenha ficado claro para vocês a primeira lei do pertencimento. Todo mundo tem direito de pertencer ao sistema familiar. E que toda exclusão vai gerar uma ferida, uma dor. E que toda vez que eu excluo alguma coisa, essa coisa tende a voltar. Mesmo que uma roupagem diferente, ela tende a se repetir. Vão criando os que nós chamamos de os padrões sistêmicos. As repetições. E dentro das constelações, nossa missão é poder olhar para a dor e poder quebrar o padrão e fazer diferente. E tudo começa com a exclusão. Devemos abrir espaço no nosso coração, no nosso sistema, para todos que pertencem a ele. No próximo vídeo vou explicar para vocês quem pertence ao sistema e por que pertence ao sistema e por que você deve começar a partir de agora a incluir tudo e todos. Espero vocês no próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.